gostaria que me acompanhasse em um versículo bíblico do livro de Jeremias 48. Nós vamos ler do 6 até o 8. Diz assim a palavra do Senhor: Fugi, salvai a vossa vida, seja como a tamargueira no deserto. Porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. E Quemos sairá para o cativeiro, o seu sacerdote e os seus príncipes justamente. Porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma cidade escapará, e perecerá o vale, e destruir-se-á a campina, porque o Senhor disse. Amém? Amém. Vemos conversando muito sobre esse versículo, especialmente sobre que ele fala a respeito de um arbusto, outros chamam de uma palmeira, outros chamam de uma árvore que produz frutos deliciosos, a tâmara, que eu particularmente adoro. E o livro de Jeremias relata um momento de extrema dificuldade que o povo de Israel, que Judá, está para passar, que é quando eles são levados cativos. Todas as cidades estão sendo dilaceradas, estão sendo destruídas. E Jeremias fala para esse povo essa frase: Fugi, salvai a vossa vida, sede como a tamargueira no deserto. E eu, com muita curiosidade, eu fui buscar por que Jeremias fala isso. Esse fugir não se trata de uma fuga de medo ou nem uma fuga de covardia. Se trata de uma estratégia. Algo como você recuar por um tempo para prosseguir lá na frente. Esse fugir, salvar as vossas vidas, fala de um período de exclusão, um período de reflexão, um período de planejamento, um período de solidão. E eu fui investigar por que Jeremias fala, por que Deus fala para Jeremias que o seu povo, que está prestes a ser levado cativo, por que ele fala essa frase? Na verdade, o povo estava sendo cativo por pelo seu próprio pecado. Eles tinham se entregue a seus deleites, né? A sua própria confiança, né? Cultuavam outros deuses e estavam totalmente contaminados, esse povo. Então o Senhor fala assim, em minhas palavras eu dizendo: olha, vocês vão passar por uma grande tribulação, um grande vale, um grande deserto. Porém, vocês não estão preparados para isso. Então ele diz assim, olha, fujam, salvem-se. E quando ele fala assim, essa salvação, fuge, né? Porque ele está falando para eles buscarem o único refúgio que nós devemos buscar no meio das dificuldades, que é Deus. Glória a Deus. E quando ele fala, fuge, salve vossas vidas, ele está falando, busquem a Deus, se arrependam. Vejam os seus pecados e se arrependam. Né? O único refúgio é o Senhor. Então, fujam e salvai as vossas vidas. E eu fui buscar, porque ele fala para ser como a tamargueira no deserto. Não é do deserto. Não fala do deserto, fala no deserto. É como essa árvore, esse arbusto, essa palmeira, ela se comporta no deserto. Então ele fala assim, seja como a tamargueira no deserto. Primeiro que é uma árvore extremamente
já nem tanto, mas na época que foi escrito esse livro, a árvore, essa tamargueira, ela leva de 80 a 100 anos para produzir o seu fruto. E ela é uma árvore que ela foi feita para ser por meio do deserto, ela foi feita para o deserto. Inúmeras árvores elas morrem, mas a tamargueira ela permanece firme no deserto. Mas uma característica dela é que no deserto, quanto mais sol tiver, mais fruta ela produz. Eita Deus tremendo. E ela não depende de nenhum tipo de água externa. Ela é a única dependente das fontes profundas. Suas raízes são tão profundas que ela absorve a água que vem das águas dos rios internos. Então ela é totalmente dependente desses rios. Não é dependente de nenhum tipo de fator externo. Então ela se dá bem no sol e ela não depende da água. Então pode vir todo o deserto que for, que ela permanece firme. Então é isso que o Senhor está nos falando. Que tem momentos nas nossas vidas que nós vamos precisar se fortalecer para o futuro. E esse para o futuro, ele representa inúmeras coisas. Representa um projeto de vida, representa uma dificuldade ainda maior do que a que estamos, né? Representa uma preparação. E essa preparação que o povo precisava era para enfrentar um cativeiro de 70 anos. Mas eles estavam totalmente incrédulos, vulneráveis e entregues aos seus próprios, à sua própria confiança e dos seus tesouros. E isso deixava eles afastados de Deus. Então Deus leva eles para o deserto para que lá no deserto eles entendessem que o único refúgio deles, a única sobrevivência deles, viria de Deus. Eita Deus tremendo. Assim como a tamargueira, ela é totalmente dependente de Deus. Porque é Deus que dá água, é Deus que dá todas as proteínas que ela precisa para sobreviver, vem de Deus. Então, o que eu entendo assim? Que antes de Deus nos dar algo grande nas nossas mãos, é necessário que passemos por um período de preparo. É necessário. Amados, deixa a criança brincar. Não vamos se distrair com a criança, tá? Vamos prestar atenção na palavra e deixe a criança ser criança, amém? Então, para que possamos alcançar um período, um tempo de grandioso que Deus tem preparado para nossas mãos, nós precisamos também ser preparados antes. Um soldado, quando ele vai para uma guerra, ele não vai aleatório, ele não é jogado lá. Ele precisa ser preparado, ele precisa ser treinado, ele precisa conhecer as leis. Então, ninguém vai diante de uma guerra sem um preparo antes. Então, Deus jamais vai nos dar algo nas nossas mãos se antes nós não nos prepararmos. E essa fuga, eu vou repetir o significado desse fugir, é a gente compreender e implementar e aplicar na nossa vida que tem situações que nós vamos se sentir só, que as pessoas vão se afastar de nós. Tem situações que tem que ser você e Deus. É você e Deus que precisa aprender. É você e Deus que precisa ter a intimidade sua com Deus. Esses períodos são os períodos de aperfeiçoamento para algo maior na nossa vida. É o período do deserto. Eu venho bater com Moisés, que era um homem que tinha tudo. Né? Ele tinha tudo no Egito. E ele foi levado a passar 40 anos
no deserto, 40 anos de treinamento, 40 anos de aperfeiçoamento para uma obra grandiosa que Deus tinha na vida dele, que era salvar o povo de Deus. Ele ficou 40 anos no deserto pastoreando ovelhas, aprendendo a ser manso. Porque para liderar multidões, para liderar aquela quantidade de pessoas que ele tinha que liderar, ele precisava ser manso. Ele precisava ser paciente, ele precisava ser intercessor. Porque o povinho que reclamava era aquele povo. E Moisés ficou 40 anos se aperfeiçoando no deserto. Então o Senhor traz ele na hora exata, 40 anos depois. O Senhor chama ele para ir ao deserto, para salvar o povo. Ele salva o povo. E todos vão para o deserto. Eles ficam mais 40 anos no deserto. Lendo o livro de Números, você consegue identificar por que Moisés teve que ficar antes 40 anos no deserto. Para saber lidar com aquelas pessoas. Quanta incredulidade, quanta murmuração. Ninguém daquele deserto chegou na terra prometida, com exceção de Caleb e Josué, por causa da sua murmuração e da sua ingratidão. E Moisés conduziu a todos com muita paciência. Intercedia por eles. Então houve um preparo na vida de Moisés. Davi, ele foi ungido muitos anos antes sequer dele assumir qualquer coisa. E quando ele assume o reinado, antes dele assumir o reinado, aliás, ele é totalmente perseguido por Saul. E chega uma situação na vida dele que ele teve que recuar. Ele teve que fugir para não ser morto por Saul. Era um momento de solidão, era um momento de estar a sós com Deus. Ele escreve inúmeros salmos enquanto ele estava no deserto. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na minha angústia. Olha só o que ele fala. Glória a Deus. São frases, são poemas de um homem que se sente só e ao mesmo tempo não está só. Ele está só de pessoas fisicamente falando, mas ele está junto com Deus. E esse Deus é uma fortaleza para ele. O Senhor é meu refúgio e fortaleza representa que ninguém vai chegar até ele porque Deus está guardando ele. E ele vai para o deserto para se preparar também, porque logo mais ele assumiria o trono. E o mais curioso é que quando ele está no deserto, a Bíblia diz que começam a se achegar até ele vários tipos de pessoas. Assassinos, atribulados, endividados. Só feras se achegavam a Davi enquanto ele estava no deserto. Enquanto ele estava sendo preparado. E todos iam até ele, muitas pessoas, um aglomerado de pessoas. E a Bíblia fala que nesse deserto, Davi não se prostrou. Davi preparou. Porque há uma tamargueira, ela no deserto, ela não só dá fruto, ela também serve de acolhimento. Ela alimenta e ela dá refrigério, porque seus galhos, suas folhas são tão grandes que quem chega no deserto encontra refúgio abaixo dela. E assim, Davi, podemos chamar Davi que ele montou um exército de tamargueira. Ele montou um exército de valentes. E ele treinou eles. E diz que um homem de Davi, um valente de Davi, faria por 100 homens. Tudo através do Espírito Santo. Então, Davi, ele se fortaleceu no deserto. Ele cresceu. E ele treinou, ele aplicou a sua sabedoria, ele aplicou o seu conhecimento em cada homem, ele acreditou em cada um, sem exceção. Ele não foi seus status sociais, não foi. Ele olhou um ser humano que queria aprender
e acreditou em cada um sem exceção. E cada um que também acreditou em Davi, que tem também isso. Davi se prontificou a treiná-los, mas eles também o receberam como capitão. Cada homem que se posicionou em seguir Davi se tornaram-se valentes. Todos eles são escritos na Bíblia. Tem homens poderosos que têm seus nomes registrados. Então, o tempo do deserto de Davi foi para crescimento e multiplicação. E Jesus, que antes de iniciar seu chamado, o chamado glorioso de nos trazer a salvação, ele foi para o deserto. E lá ele passa todo tipo de tentação que todo ser humano passa. A fome, né, a cobiça, o desejo de poder. Tudo que o homem sente, tudo que o homem almeja, todo pecado. Se vocês querem saber o que realmente é pecado, leia Jesus no deserto. Desejo por poder, cobiça, se sentir maior do que os outros, querer ser maior do que o próprio Deus. Tudo isso, Jesus, ele suportou. E ele teve também que passar por esse deserto, porque vinha um grande chamado na vida dele. Ele não só tinha uma missão, como ele tinha que preparar pessoas para continuar essa missão. Então era necessário passar no deserto, um aprendizado no deserto, vencer a carne. Quando eu falo vencer a carne, é vencer a si próprio. Eu acho que não tem vitória maior do que quando a gente vence a nossa vontade e passa a deixar o Espírito Santo nos guiar. Quando a gente fala vencer a nossa vontade, às vezes é tão difícil de compreender isso, mas vencer a nossa vontade é muitas vezes falar não para aquilo que a gente mais deseja. É falar não para aquilo que a gente está sonhando. Porque as coisas de Deus são diferentes dos nossos. Os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. E o que Ele tem preparado para nós é infinitamente maior do que aquilo que a gente planeja. E essa palavra é tão profunda que a gente precisa ler e reler e meditar inúmeras vezes o porquê que Deus diz para nós ir para o deserto e ser como uma tamargueira. Para a gente compreender que nas situações mais difíceis que nós estamos, é a situação adequada para nós estarmos cada vez mais buscando a Deus. Se eu tenho um sonho, um projeto futuro, é o momento de se preparar, de se planejar, de refletir. Até esses momentos, às vezes, é de solidão. Nem sempre a gente vai estar aglomerado de pessoas. E eu estava lendo essa palavra e eu me senti em duas situações como essa tamargueira. Em aprendizado, em recuo. Recuar para avançar lá na frente. Glória a Deus. Recuar para se planejar, para recomeçar, né, para se fortalecer, para evoluir, né, para se aproximar mais de Deus, para avançar lá na frente. Recuar para me separar do pecado, recuar para me separar das tentações. Esse recuo é muito importante neste momento. Para que quando Deus coloque o que Ele tem prometido para a minha vida, para a vida da minha família, eu não me perca. Glória a Deus. Eu saiba administrar e saiba prosseguir até o fim. Porque sem um preparo, sem um planejamento, ninguém consegue terminar a sua corrida, a sua gloriosa corrida. Nem um soldado bem treinado, ele vai para a guerra e ele morre com muita facilidade.
porque ele não tem experiência nenhuma com as dificuldades, ele não tem experiência nenhuma com a guerra. Então ele vai para a morte. Assim é nós. Em cada momento da nossa vida é Deus nos preparando para o que vem no futuro. Para que não nos percamos, para que não nos caímos, para que nós não paramos pela metade. Às vezes a gente observa a falta de perseverança das pessoas, a falta de iniciativa, a falta de... Quando vem uma dificuldade, já cai em pranto, já cai em lamento, não compreende a oportunidade de crescimento em suas vidas. José ele foi preparado em um grande e longo deserto, a Bíblia fala de mais ou menos 13 anos de preparação. O deserto começou no dia que seus irmãos o venderam. E não parou por aí, não foi suficiente ser vendido pelos irmãos. Ele foi ofendido, manipularam ele, levaram falso testemunho com ele, ele foi preso. Mas para chegar o segundo homem mais importante do Egito, ele teve que passar por esse deserto. Mas quando chegou o dia da oportunidade dele, ele tinha preparo, ele tinha sabedoria, ele tinha coragem, ele tinha determinação, e ele não pararia pela metade. Chegou o fim da sua missão concluído. É isso que eu entendo quando o profeta Jeremias fala: fugir, recua, se prepara, aproveita esse período, faz uma reflexão da sua vida, vê o que está precisando mudar, vê o que está precisando alinhar, vê o que precisa acrescentar, né? Se separa e depois avança. Salvai vossa vida. Sabe o que ele está falando? Que se você não se preparar, você vai morrer lá na frente. Você vai se fadigar, você vai desistir, você vai parar no meio do caminho. Sente como a tamagueira no deserto. Tudo isso eu já expliquei. Isso representa perseverança, representa fortalecimento e regeneração. Porque essa árvore, se ela for queimada, ela se regenera. Logo seus frutos, eles recomeçam as suas folhas. E Deus é especialista em nos regenerar, se assim permitirmos. Aleluia. Eis que ele está dizendo. No fundo, Deus ama os seus filhos, né? Mesmo eles não reconhecendo. E uma coisa que o meu esposo falou, que esses dias a gente conversando, é que ninguém quer plantar tamagueira. Ninguém. Ninguém quer plantar tâmaras. Porque a tâmara, ela demora para nascer. Você planta, mas ela demora muito tempo para vir o fruto. E ninguém quer esperar hoje. Todo mundo está com muita pressa. Quer tudo para ontem. E para refletir sobre isso, eu quero ler um texto que eu achei tão profundo, que fala sobre, uma ilustração sobre isso. Que conta-se que, certa vez, um senhor de idade bem avançada, ele plantava tâmaras no deserto. Quando um jovem o abordou e perguntou: por que o senhor perde tempo plantando que não vai colher? E o senhor virou a cabeça e calmamente respondeu: se todos pensassem como você, ninguém colheria tâmaras. Glória a Deus. Porque demora-se, né? Ou seja, não importa se você vai colher. O que importa é o que você vai deixar. Glórias a Deus. O que eu entendo com isso? Que às vezes que nós estamos plantando, provavelmente às vezes a gente não colha.
mas a nossa família vai colher, os nossos filhos vão colher. Mas o importante é nós não deixarmos de semear. Cultive, construa e plante ações que não sejam apenas para você, mas que possam servir para todos e para o futuro. Nossas ações hoje refletem no futuro. Glória a Deus. Se o tempo não é tempo de colher, bem, pode ser tempo de semear. Glória a Deus. Isso eu entendo que, se eu não estou colhendo agora, eu preciso ser sábio para saber que, então, se eu não estou colhendo, então eu tenho que semear. E pensar sempre num conjunto, né? Num bem maior, não somente em mim. E ter esse desejo de pensar na minha geração, pensar na geração futura, né? Pensar nos meus filhos, pensar nos jovens, pensar nas crianças de hoje. Plantar hoje para que eles escolham amanhã. É essa a lição desse versículo. Essa lição fala de altruísmo. Essa lição fala de decisão. Essa lição fala de aceitação. Fala de obediência. É disso que fala esse versículo, essa palavra. Sede como a tâmara no deserto. O único refúgio que nós devemos manter em nossa vida, como nosso alicerce, onde as nossas raízes têm que estar firmes, é no Senhor. E não confiando em homens, não confiando em nossa obra, nem no que eu possuo. No Senhor. Glória a Deus. E para encerrar, no 46, antes de falar tudo isso, olha como o Senhor tem desejo de estar sempre cuidando de nós, conosco. Ele nos ensina, mas ele também diz que no futuro ele vai estar nos acolhendo novamente, ele vai estar cuidando de nós. No versículo 46 de Jeremias 27 diz assim: mas não temas tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei mesmo de longe, como também a tua descendência da terra do teu cativeiro. E Jacó voltará, aleluia, e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Glória a Deus. Ele fala que vai vir um grande deserto, ele fala para se fortalecer nesse deserto, e ele diz que voltarão, descansarão, vocês vão sossegar, e não é para temer jamais. Nunca perdemos a nossa fé em Deus, e sempre está cuidando de nós. Ele é nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. É possível nós crermos nisso? Amém. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Amém. Se fortaleça na situação mais difícil da sua vida. Se fortaleça e seja também refúgio para quem está passando pelo mesmo deserto que você, e seja também fonte de alimento para aqueles que estão perecendo. Deus abençoe.